Bom dia a todos, salve Maria. Hoje nós vamos para mais uma meditação do quarto artigo do capítulo 2. O tema é sobre a mediação de Nossa Senhora em relação à mediação de Jesus. Esse é um tema muito complexo que nós devemos nos atentar e separar um pouquinho de tempo, um tempo especial para falar sobre isso, porque é necessário pôr às claras uma das acusações que os protestantes, geralmente fazem contra nós católicos. Eles vão dizer que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador e que a Igreja Católica põe Maria como medianeira. E aqui, São Luís, ele afirma isso claramente, que Maria é medianeira. Mas então qual é a diferença? Os protestantes estão certos em nos acusar de que nós botamos um mediador no lugar de Jesus, como a Bíblia diz que ele é o único, então nós acrescentamos mais um? Ou como que funciona? Bom, os protestantes eles erram porque eles acham que nós consideramos Maria como medianeira do mesmo nível que Jesus. Só que a mediação de Maria e de Jesus são mediações totalmente diferentes. Jesus é o único mediador. Porém, ele é o único mediador dentro daquela mediação a qual só ele pertence. E é isso que nós devemos entender antes de falar sobre o tema de hoje. Qual é a mediação de Jesus? A mediação de Jesus é a mediação que São Luís vai chamar de mediação de redenção. E qual é a mediação de Nossa Senhora? São Luís vai dizer que é a mediação de intercessão. Bom, qual é a diferença de uma e de outra? A diferença é que a mediação de intercessão ela só pode existir e depende plenamente da mediação de redenção. Nossa Senhora não poderia de forma alguma ser medianeira de intercessão caso Cristo não fosse de redenção. E qual é a diferença de uma para a outra? A mediação de redenção é simples. Cristo é o nosso único Salvador, porque ele reúne na sua pessoa as duas naturezas, a divina e a humana. Nós devemos lembrar que o pecado fez separação do homem com Deus. O homem foi criado para Deus, por Deus e em Deus. O pecado separou a natureza humana da natureza divina, criando uma inimizade, criando uma separação. Uma separação que não poderia ser remediada por nenhum outro ser humano, pois a natureza humana e a divina se separaram e ficaram em oposição. Por isso, Cristo precisava se encarnar, pois somente Deus poderia salvar o homem da perdição que Adão pôs em toda a geração humana. Por isso que Cristo se fez homem. Por isso que ele reuniu na sua pessoa duas naturezas, a divina e a humana, quebrando assim aquela separação causada pelo pecado. Somente ele, como Deus, poderia se tornar homem e fazer com que os homens voltassem à comunhão plena com Deus. O contrário não poderia acontecer. O homem não poderia voltar à comunhão plena com Deus por suas próprias forças. Era necessário que Deus resgatasse o homem. E esse resgate se deve e se fez através da encarnação do Verbo. E somente Jesus, por ser Deus e homem ao mesmo tempo, pode ser o único mediador de redenção de toda a humanidade. Somente ele pode salvar, somente ele pode dar a vida eterna, somente ele poderia pagar o preço que exigia por nossos pecados, porque somente ele era Deus e homem. E nenhuma outra criatura pode tomar essa mediação, pode tomar esse lugar que Cristo ocupa com exclusividade. E por isso, nós concordamos com São Paulo. A Igreja Católica, ela aceita plenamente todas as verdades bíblicas. Tanto é que a Bíblia é um livro
que não foi criado pelos protestantes, mas é um livro que veio da Santa Igreja Católica. Foi escrita por católicos e para católicos. Ninguém interpreta melhor a Bíblia do que a própria Santa Igreja Católica. Então os protestantes erram nesse ponto porque eles não diferenciam as mediações. E nisso eu posso provar porque a mediação de intercessão ela não é só comum a Nossa Senhora, mas ela também é comum aos santos tanto do céu como da terra. São Paulo e os outros apóstolos diversas vezes nos indicam e nos ordenam: orai uns pelos outros com súplicas, orações e ações de graças. Intercedei uns pelos outros. O ato que nós devemos praticar de caridade para com outros, de oração, de evangelização, de catequese, etc., é um tipo de mediação. Esse ato que eu acabo de fazer nesse momento é um tipo de mediação. Eu estou pegando uma verdade católica, uma verdade cristã, estou passando para vocês de uma forma simplificada, para que vocês possam ter uma maior e melhor comunhão com Deus. Eu estou sendo um mediador nesse momento. Mas é óbvio que a minha mediação difere plenamente da mediação única de nosso Senhor. E não só difere, como depende dela. Eu só poderia estar aqui ensinando as verdades de fé se nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, primeiramente revelasse essas verdades. Então, primeiro a verdade vem de Deus. E Deus quer precisar do ser humano para realizar os seus planos. E aí que vem a presença de Nossa Senhora. Deus quis precisar de Maria Santíssima. Deus quis se encarnar no ventre da Santíssima Virgem. Deus quis tomar a sua natureza humana da natureza humana da Santíssima Virgem. Deus quis que ela fosse a sua mãe eternamente. Ela é a sua mãe na terra, da mesma forma que é a sua mãe no céu, e o será eternamente. E por isso ela, como nós já dissemos, é a mulher, é a criatura mais unida a Deus que existe em toda a criação. E por isso ela tem uma especial comunhão com Deus. E por isso ela tem uma especial intercessão diante de Deus. Uma intercessão que Deus não rejeita. Deus não pode se negar à sua mãe. Deus não pode desprezar a sua mãe. Deus não pode ignorar a sua mãe. Pois o próprio Deus que nos manda honrar pai e mãe não seria Deus se ele também não fizesse aquilo que ele nos manda. Deus não pode pecar. Deus não pode nos ordenar honrar pai e mãe se ele não honrar. E ele quis ter uma mãe. Se Deus não pode pecar, ele deve necessariamente honrar a sua mãe. E ele a honra mais do que todas as pessoas e as criaturas juntas podem honrá-la. Por isso que toda a honra que nós damos a Nossa Senhora nunca chegará próximo da honra que o seu próprio Filho a deu. E a dá constantemente. Por isso que a sua intercessão é tão necessária para nós. E São Luís vai propor, nesse capítulo, que nós precisamos da sua intercessão para chegar a Jesus. Porque Jesus é Deus. E por mais que seja homem também como nós, possuindo duas naturezas em uma única pessoa, ele continua sendo Deus igual ao Pai e merece ser respeitado, honrado e temido. Agora, Maria Santíssima é meramente uma criatura como eu e você, isenta do pecado original e dotada de várias outras qualidades e dotes que Deus a quis honrar. Ela hoje é uma criatura mais próxima de Deus e será eternamente. E por isso, como criatura puramente como nós, da raça humana, meramente humana, ela pode nos representar diante de Deus com maior qualidade, com maior intensidade, com maior santidade, com maior mérito. E por isso a sua intercessão, a sua única intercessão, é maior e mais eficaz do que a intercessão de todos os santos e anjos do céu juntos. E isso São Luís vai confirmar no tratado. E por isso, para chegar a Jesus de uma forma melhor e mais frutífera, precisamos chegar por meio de Maria, porque as nossas próprias forças são debilitadas pelas manchas dos pecados que ainda existem em nós. E através de Maria, a Virgem pura e imaculada, podemos nos achegar a Ele com maior perfeição. Então a intercessão de Maria, ela como medianeira de intercessão,
é o caminho pelo qual nós podemos ser mais perfeitamente unidos ao seu Filho Jesus. Salve Maria.